Hoje o portal Vale Celulose recebe Jaime Verruc, secretário da Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação de Mato Grosso do Sul, a SEMADESC. Ele está à frente da estratégia que consolidou o Estado como referência nacional na indústria de celulose, ampliou a citricultura e posicionou o Mato Grosso do Sul como protagonista em grandes investimentos industriais. Vamos falar sobre geração de empregos, infraestrutura, sustentabilidade e também sobre o impacto da rota bioceânica no futuro econômico do Estado. Secretário, seja muito bem-vindo ao portal Vale Celulose. Olá, primeiro, obrigado pelo convite para estar aqui no Portal Celulose, já parabenizando aí por vocês terem essa iniciativa de realmente ter um meio de comunicação exclusivo para o Vale da Celulose hoje, que é uma referência nacional e até internacional. Secretário, qual é hoje o papel estratégico da SEMADESC dentro do projeto de desenvolvimento do Mato Grosso do Sul? Bom, a SEMADESC, na verdade, ela surgiu lá em 2015. Eu acho que o primeiro grande trabalho que nós fizemos foi essa integração entre o conceito de desenvolvimento econômico com o desenvolvimento sustentável. Na hora que nós juntamos a Secretaria de Meio Ambiente, da Indústria e Comércio, da Agricultura e também da Ciência, Tecnologia e Inovação. E depois, já no governo Eduardo Rido, nós também juntamos a Secretaria do Trabalho. Então, nós conseguimos criar uma ambiência, uma estrutura organizacional olhada exatamente para a gestão estratégica e um pouco para o longo prazo do Estado de Mato Grosso do Sul. A ideia era exatamente definir algumas diretrizes sob o ponto de vista de desenvolvimento e ter uma estrutura organizacional adequada. Isso resultou o que nós chamamos muito do ambiente de negócio. Mato Grosso do Sul hoje ele é uma referência nacional em ambiência de negócio. Quando a gente fala ambiência de negócio, é ter clareza dos objetivos, conseguir definir cronogramas e datas aos empresários, ter uma política de incentivo fiscal e uma política ambiental clara e definida. Então, qualquer empreendedor que venha ao estado de Mato Grosso do Sul, ele consegue, em poucos minutos, conhecer exatamente qual é o escopo do nosso programa, qual é o escopo do desenvolvimento e de como, obviamente, o estado se comporta perante aquele empreendimento. Como o senhor define o atual momento econômico do Estado? O Mato Grosso do Sul, eu tenho utilizado uma palavra que eu chamo de transição econômica. E aí, dentro dessa transição econômica, nós estamos falando transição tributária, econômica, transição logística, transição para a sustentabilidade. Então, o Mato Grosso do Sul ele mudou o seu patamar, do ponto de vista de desenvolvimento econômico. Assim, a gente dá sempre um exemplo muito simples de área utilizada de agricultura e floresta no estado. Nós, em 10 anos, nós conseguimos incorporar, tiramos de pastagens 5 milhões de hectares. Quer dizer, quando a gente coloca isso no mundo, em qualquer país, pensar que nós transformamos 5 milhões de hectares que estavam, então, em pastagens para atividade produtiva, realmente nós criamos uma situação bastante diferenciada em termos de desenvolvimento econômico. E o foco, obviamente, na agroindustrialização, na chamada agregação de valor. Então, o Mato Grosso do Sul é um estado hoje de transição econômica e que já deixou para trás aquela famosa discussão que você tinha no passado desse binômio soja e boi. Ele é um estado diversificado, um estado que busca a inclusão e um estado, principalmente, que utiliza tecnologia em toda a sua base, tanto produtiva como industrial. E quando começou a se estruturar essa política mais agressiva de atração de indústrias? Na verdade, ela se iniciou, na verdade, até no governo anterior, até a atual senadora Tereza Cristina era secretária aqui há 12 anos atrás. Eu acho que é ali que se iniciou os primeiros processos de criar realmente essa ambiência de negócio. Não tinha essa estrutura organizacional, mas nós começamos, quando o governador Reinaldo assumiu, nós focamos aí num plano realmente estratégico de longo prazo. Eu acho que esse foi o grande ganho. Assim como na área de floresta, nós desenvolvemos exatamente um plano de desenvolvimento florestal. Então, nós olhamos muito planejamento, quer dizer, toda a estrutura do governo, quando você olha o longo prazo, você tem que olhar em planejamento. Você não pode olhar para o tamanho do seu mandato. Se a gente olhasse para os primeiros 4 anos, nós não estaríamos agora no 3º mandato de uma política pública de desenvolvimento econômico. Então, ela se inicia com esse olhar forte no planejamento estratégico do Estado, olhando para um reposicionamento do Mato Grosso do Sul no longo prazo. E o que mudou em relação entre o governo e o setor produtivo nesses últimos anos? Olha, eu acho que esse é aquilo que eu falei. Nós criamos aí um ambiente de negócio, inclusive nos indicadores nacionais, esse é o grande destaque. Então, nós criamos um canal claro com os empreendedores. Primeiro, o Estado se internacionalizou, quer dizer, para nós captarmos empreendimentos, nós saímos do Mato Grosso do Sul, fomos ao
ao resto do Brasil e também fomos para o mercado internacional. Então nós tivemos aí a oportunidade nos últimos anos de fazer roadshow de investimentos em Nova York, fomos para Dubai, fomos para a China, fomos para o Japão, a Ásia, que é o nosso principal comprador, e também fizemos isso internamente. Nós criamos um programa que chamava MSD, que era exatamente um dia de uma plataforma de oportunidade de investimentos no Mato Grosso do Sul, e isso conseguiu atrair uma série de empreendimentos para o nosso estado, e também esse olhar. Eu acho que o empreendedor ele olha para o investimento quando ele conhece, e é esse objetivo também da gente levar o Mato Grosso do Sul através desse conhecimento. E o segundo ponto era exatamente ter uma estrutura organizacional interna adequada para isso. Então hoje eu vou dar um exemplo que para o empreendedor é muito claro, a gente falando aí para o Vale da Celulose. Quando a gente pega um projeto, vamos pegar Arauco, que está em construção, eu perguntar para Arauco quanto tempo ele demorou para licenciar o último projeto dele no Chile, que é o projeto MAPA, foram 10 anos para licenciar. Nós licenciamos Arauco aqui em 1 ano e 2 meses. Só que nós definimos um cronograma com esse parceiro. Então as nossas equipes, elas vão conhecer o empreendimento, existe uma reunião prévia e depois nós definimos um cronograma de cada uma das partes. Cada um assume um conjunto de obrigações. Então a clareza, na verdade, do que efetivamente o Estado pode ou não pode fazer, acho que ela é fundamental. E a gente tem que lembrar que nós tivemos aí sempre uma participação muito ativa do governador. Então, toda vez que nós captamos um empreendimento, em poucos minutos, horas, esse empreendedor consegue sentar com o governador, entender qual que é a lógica, entender o processo de planejamento. Mas o que dá garantia, na verdade, para ele é esse olhar de longo prazo, porque ele sabe que os nossos mandatos são normalmente de 4 anos ou de 8 anos, mas num determinado momento o empreendimento vem para ficar 50, 100 anos, ele vai ter outros gestores juntos. Então, a segurança jurídica e o ambiente de negócio é fundamental. Vamos falar um pouquinho agora sobre celulose, investimento e logística, tá? O Estado ganhou o título de Vale da Celulose. O que fundamenta essa consolidação? Na verdade, não é nem o título, na verdade, essa denominação eu criei ela em 2017, né, quando a gente começava. Nós tínhamos uma necessidade de referenciar, e obviamente quando a gente referenciava a Costa Leste é uma coisa que nós sabemos, região do Bolsão é uma coisa que nós sabemos aqui. Então a gente começou a olhar qual eram efetivamente os ganhos, por exemplo, de um Vale do Silício. Por que efetivamente o Vale do Silício deu certo? Por que lá é uma referência mundial em termos de desenvolvimento de tecnologia? E era exatamente pela integração do setor público e privado. Esse era o grande ganho. E aí, a partir daí, nós falamos, olha, nós precisamos criar uma região chamada Vale da Celulose com essa filosofia. Então surge o Vale da Celulose, depois isso é levado para o âmbito da legislação, e agora a gente está redefinindo, inclusive, esse escopo, porque ele estava numa base municipal, agora a gente está fazendo uma base territorial. Próximos dias a gente está mudando um pouco a ideia do Vale da Celulose, mas ele tem hoje. O que tem o Vale da Celulose? Obviamente, tecnologia. Nós temos aí praticamente 2 milhões de hectares de eucaliptos plantados. Isso nos posiciona como o segundo maior área plantada do país, perdendo para Minas Gerais. Mas quando a gente olha no horizonte, nos projetos previstos, nós vamos chegar ao final do ano que vem com 2,5 milhões. Então nós temos uma previsão que em 2 anos, vamos colocar assim, o Mato Grosso do Sul seja o primeiro em produção de área de eucalipto no Brasil. Além disso, tecnologia. Então hoje nós temos discussão de variedades, questão sanitária de eucalipto, né? Então tudo isso é fundamental. Na área de tecnologia, Três Lagoas, por exemplo, tem o Instituto Senai de Biomassa. É um centro de tecnologia de referência no estudo de biomassa. Isso é fundamental, além das outras pesquisas que nós temos, obviamente, nas universidades. Sob o ponto de vista das indústrias, o que tem de estado da arte da tecnologia no mundo, né, aí, em termos de produção de celulose, está no Mato Grosso do Sul. Então, não há nenhum parque de produção de celulose no mundo que tenha a tecnologia que nós temos aí nas 4 indústrias instaladas, indo para a 5ª indústria. Então, toda essa referência, sistema de colheita, mecanização, condições de solo e água. Então, por isso que esse vale realmente ele tem um conjunto de características que tem propiciado a continuidade desse processo de desenvolvimento. Então, o vale é um ambiente territorial de desenvolvimento do setor de celulose no mundo. Muito bom. A nova fábrica de Ribas já está em funcionamento e agora a Arauco e Inocência começa a construção já com ferrovia que será implantada em breve. Qual o impacto real em geração de empregos diretos e indiretos para essa região do estado? Então, veja o seguinte, a gente, obviamente que esses empreendimentos, a gente olha eles isolados, sob o ponto de vista, eles se cruzam. Então, em Três Lagoas nós temos 3 fábricas,
e vem o eucalipto de Ribas, de Água Clara, na Aurilândia, Brasilândia. Então, na verdade, isso não existe a indústria não fica isolada nesse território, elas se cruzam de uma maneira integrada. A gente pode dar o exemplo sempre de Água Clara, que não tem indústria, né? E tem mais lá de hoje, mais de 4 mil empregos na área florestal, porque todas estão lá. Então, quando a gente olha no empreendimento, a gente olhar no médio e longo prazo, nós temos uma expectativa adicional num empreendimento igual a Arauco, que são 6 mil empregos. A gente sempre tem que diferenciar muito, isso é fundamental para todos os empreendedores, o que é período de construção, que a gente chama de efeito barragem, né? E que, graças a Deus, a celulose não dá um efeito com a barragem. Barragem você faz e depois fica meia dúzia de funcionário. No caso da celulose, muda muito também. Hoje, no canteiro de obras da Arauco, nós temos 10 mil pessoas, né? Enquanto que pós-obra, o complexo todo vai ser em torno de 6 mil pessoas, entre o florestal e o industrial. Então isso é importante, as pessoas é outro emprego, eu sempre falo isso. As pessoas têm que entender que quem está lá agora vai embora, e aí vai chegar outras pessoas serão qualificadas. Mas o potencial, e é importante destacar a remuneração também. A remuneração média desse setor é acima da remuneração média de qualquer setor de atividade econômica, tanto na parte agrícola como na parte industrial. Então nós temos aí um horizonte aí até 2032 de geração adicional de 24 mil empregos no estado. Então isso é extremamente significativo e olhando principalmente a questão da renda. E aí, obviamente, isso implica num processo profundo de qualificação profissional e que é um grande problema não por falta de qualificação. É uma coisa que não tem hoje no estado, a falta de oferta, Sistema S, governo do estado, e vai embora aí de escola, UEMs e tal, não tem gente para qualificar. Então todos os cursos de qualificação são profissional hoje. Do setor florestal no estado de Mato Grosso do Sul, tem vaga sobrando. Então a gente tem que atrair gente de fora para vir se qualificar aqui e ficar aqui no estado. Quais investimentos em infraestrutura o governo precisou realizar para viabilizar esses empreendimentos aí na região Costa Leste? Isso, assim, a gente fala, sempre fala, transição, né? Nós estamos num momento de transição, mas esse é uma questão crucial. Por exemplo, hoje, vou dar um exemplo da Arauco, nós estamos fazendo a 320, que liga Três Lagoas até a fábrica, investimento de 300 milhões. Esse investimento estava previsto na captação. Então, quando nós captamos, o pessoal fala, dá muito incentivo. Não, a empresa não tem incentivo fiscal porque elas exportam tudo. Então, nós não temos a redução de ICMS para o setor de celulose, porque ela não paga, não tem o mecanismo. Então, uma atração de uma empresa dessa, ela está vinculada à qualificação profissional, a licenciamento ambiental e à infraestrutura. Então, por exemplo, agora, próximos dias, nós vamos lançar a 316. O asfaltamento também é a questão de infraestrutura. E nós tivemos que fazer uma grande PPP, que foi o caminho da celulose, a rota da celulose, que é a rodovia de Campo Grande até Três Lagoas, de Campo Grande, Santa Rita, Bataguaçu, e de Nova Alvorada até Bataguaçu. São 860 quilômetros, que é a rota de celulose. Já começou as obras, são mais de 10 bilhões de investimentos. Essa estrutura será toda pedagiada, exatamente pelo impacto que nós tivemos efetivamente na ampliação das indústrias. Nós sempre olhamos, e é importante destacar isso, a Arauco é a nossa quinta indústria, que é a maior indústria do mundo. Nós já tínhamos a segunda maior indústria do mundo, que é a Suzano de Ribas, agora nós temos a primeira de novo, que a Suzano vai ser a segunda. E já imediatamente após isso, nós vamos ter a nova fábrica da Bracel em Bataguaçu, nós estamos no processo de licenciamento, mais 3, 4 meses a gente resolve isso. E depois nós vamos ter a ampliação da Eldorado, que já está licenciada, que pode começar a qualquer momento. Então, quando a gente olha a questão da logística, primeiro, a logística da celulose do Mato Grosso do Sul é Santos, né? Por causa da questão toda da ferrovia. A Arauco já está construindo, a Eldorado está com autorização para construir, e nós estamos, o governo federal está sinalizando para esse ano a relicitação da Malha Oeste, que liga exatamente Campo Grande, Três Lagoas a Mairink, que passaria dentro do eixo da celulose. Se essa ferrovia sair, nós nos tornamos ainda mais competitivos, porque todo o foco exatamente é Santos. Todas têm terminal próprio em Santos, ou terão terminal próprio em Santos. Então, a logística da celulose, do Vale da Celulose, ele é uma logística ferroviária, com uma parte de caminhão, e depois chegando ao Porto de Santos e nos navios aí para o mundo. Então, ela é uma logística altamente competitiva. Por isso que a gente fala muito, nós temos indústrias com baixo custo, logística focada na ferrovia. Então, o nível de competitividade do Vale da Celulose não tem lugar no mundo que ele consiga ter uma redução tão grande de custo como nós temos aqui. O senhor citou a Bracel em Bataguaçu. Fala um pouco mais em que estágio está o processo de licenciamento. O processo, nós já autorizamos a licença prévia no âmbito do nosso Conselho Estadual de Controle Ambiental. Agora ela está na parte de LI.
Então, a empresa ela tem que entrar com o pedido de LI, ela vai entrar com o pedido de LI até o final do mês, e depois nós temos mais uns 30 a 40 dias para fazer a adequação da LI. Então, a nossa previsão é que até o final do mês de abril nós entregamos a licença de instalação. A partir daí, a empresa vai estar habilitada a iniciar suas obras a qualquer momento. O que a Bracel inicia já as obras nos próximos dias é de um viveiro, que não tem nada a ver com esse licenciamento, de um viveiro de mudas lá em Bataguaçu, com uma previsão de geração de mais 300 empregos. Secretário, como garantir o crescimento industrial mantendo a responsabilidade ambiental por conta dos impactos das novas indústrias no Estado? Essa é uma questão definida no EARIMA, quer dizer, a complexidade dos estudos que nós temos no EARIMA. Então, nós temos dois momentos. O EARIMA avalia todos esses impactos, em flora, fauna, impacto sinérgico, impacto em água, volume de água. Depois disso, nós estabelecemos o chamado condicionantes. Então, cada empresa dessa tem mais ou menos de 30 a 40 condicionantes, que são sistemas de monitoramento de emissão atmosférica, qualidade da água, sistemas de proteção de nascentes, construção de corredores ecológicos. Vou dar um exemplo da Suzano. A Suzano está fazendo um corredor ecológico ligando Ribas do Rio Pardo à fábrica de Três Lagoas. Então, isso ela vai pegando todas as áreas e vai fazendo um corredor ecológico. Os programas de responsabilidade social, por exemplo, com a própria agricultura familiar. Então, a garantia se dá através do EARIMA e das condicionantes todas estabelecidas, que são monitoradas permanentemente por Imasul, ad eterno. Quer dizer, enquanto a indústria existir, é obrigado a apresentar esses monitoramentos mensais, anuais, e tem um acompanhamento. Então, é assim que se faz a gestão ambiental desses empreendimentos para mitigar todos os impactos ambientais necessários. Secretário, nós vamos falar um pouquinho agora sobre a Rota Bioceânica. Falando sobre a rota, o que ela representa para o futuro econômico do Mato Grosso do Sul? A rota, primeiro, situar assim, as pessoas. A rota é uma ligação rodoviária, né, do Brasil aos portos do Pacífico. Já existem, obviamente, hoje alternativas de rota, mas nós estamos encurtando esse caminho e passando também dentro da América do Sul pela região de mais baixa densidade populacional. Sudoeste do Mato Grosso do Sul, praticamente pouquíssima população. Norte do Paraguai não passam de 250 mil pessoas, e mais de 500 quilômetros. O norte da Argentina, distante da capital, praticamente só dois municípios. E o norte do Chile também, uma área isolada. Então, o primeiro foco é exatamente a integração dessas regiões. Então, nós temos um fórum de governança, de governadores de todas essas regiões, que exatamente faz a ponte entre o governo nacional e os governos locais. Então, o primeiro foco é o desenvolvimento intrarregional. Então, a rota, antes de se pensar num corredor, ela é um processo de integração e desenvolvimento dessas regiões. Isso já vem acontecendo. Sob o ponto de vista de infraestrutura, a rota vai estar pronta nos próximos, de hoje até o final de 2027. Termina o que é infraestrutura. Faz acesso, termina a ponte, termina as obras no Paraguai, faz a ponte no Rio Pilcomayo, lá entre a Argentina, faz a recomposição rodoviária na Argentina e tem aí cada um começando ou terminando as suas obras. A partir daí nós temos um grande desafio, que é o desafio da estrutura de alfândegas, dos passos que nós chamamos. São 4 alfândegas, 2 entre Argentina e Chile, uma Argentina-Paraguai e uma no Brasil. Então são 4 pontos que nós temos que olhar sob o ponto de vista de regulamentação. Não é o ponto de infraestrutura que vai ser construído, mas regulamentação fitossanitária e alfandegada. A legislação que está aí hoje, se ela funcionar, não serve. Né? Então, assim, a rota, depois dela feita a infraestrutura, ela vai estar pronta para turismo, mas sob o ponto de vista de carga, se a gente não ultrapassar a regulamentação fitossanitária, e que é o nosso foco, nós estamos com a consultoria do BID já há 2 anos, trabalhando nisso, esse é o nosso foco cotidiano de reuniões internacionais para criar exatamente um normativo para o âmbito da rota. Eu vou dar um exemplo. Eu quero fechar um caminhão em Campo Grande, Três Lagoas, em qualquer outro lugar, lacrar e pronto, ele vai para o Chile só monitorado via tecnologia. Se eu usar hoje, por exemplo, se eu tento ir para o Paraguai hoje para exportar, às vezes eu levo 7 dias na alfândega de Ponta Porã. Se isso acontecer, é melhor ir por Santos, passar no canal do Panamá, os 22 dias, os 14 dias, desculpa, que eu ganho só de navio de Iquique até Xangai, eu perco ele nessa rota. Então, essa é a questão crucial. A infraestrutura era a primeira, que demanda muito investimento, e a segunda é a questão, a regulamentação alfandegária e sanitária, que demanda muita negociação, e um investimento em base tecnológica, mas que não é tão relevante, mas é muito mais negociação. Porque o Chile não está no Mercosul, então você tem no âmbito do Mercosul uma regra, aí você tem que adequar a regra do Chile.
Para isso, o Congresso Brasileiro aprovou recentemente o Acordo Internacional Rodoviário, que chama TIR. O Brasil aderiu, a Argentina já aderiu, o Paraguai vai aderir. Isso já facilita muito o processo todo de encaminhamento, mas esse é o nosso foco. Então, a rota é importante. Nós vamos concorrer com o principal eixo hoje, que é o Canal do Panamá. Nós queremos, o Brasil quer sair, e nós queremos também trazer um eixo de importação de produtos da Ásia. Então, nós estamos acessando o nosso principal mercado, que é a Ásia, e queremos também que a Ásia, que hoje vende alguns bilhões ao Brasil, trazer esses produtos a partir do Mato Grosso do Sul também para distribuir nacionalmente. Então, a pretensão é grande sobre o ponto de vista da utilização da rota. E aí nós temos que, obviamente, nos preparar e capacitar nossos empresários, e por isso que nós estamos fazendo muitas missões internacionais para discutir isso, principalmente com os grandes operadores logísticos mundiais. Especificamente sobre a celulose e a citricultura, como que a rota vai impactar esses setores? A celulose muito pouco. A celulose não passa a celulose pela rota. Tá? Hoje todos a gente tem, para cada produto a gente faz um estudo. Então, aquilo que eu falei antes, dado que Santos e é ferroviário, se fosse até rodoviário até Santos, ela começaria a ser viabilizada. Mas como o modal rodoviário, ferroviário é utilizado por todas elas e será ainda mais utilizado, a competitividade hoje não compensa sair de Ribas do Rio Pardo, andar 2.500 km até um porto e depois colocar num navio, porque é toda a estrutura logística. Então, o custo logístico é melhor. Quando nós falamos em citricultura, cabe, mas depende da demanda. O chinês ainda toma muito pouco suco, né? Então a demanda é pequena, né? Muito pequena. Hoje o nosso grande consumidor é os Estados Unidos, né? O Brasil e a Europa. Então ainda continua por lá. Existem, primeiro caminho a Cutrale tem feito algumas exportações para a China. Se nós tivermos um crescimento de demanda, esse é um produto que cabe claramente, assim como as carnes todas, elas se viabilizam automaticamente pela rota, olhando a Ásia, olhando todas elas, e a gente percebe que a celulose solúvel, que ela tem maior valor agregado, que vai ser produzido em Bataguaçu, ela também já começa a apresentar viabilidade, porque ela tem um valor maior. O senhor falou de competitividade, como a gente consegue se manter frente aos outros estados na disputa de grandes indústrias? Esse é um trabalho árduo, porque obviamente os outros estados também têm nível de competitividade adequado. No Vale da Celulose, nós podemos até, em determinado momento, levar para os outros estados, mas hoje, todo e qualquer empreendimento olhado, a pergunta sempre é a dos grandes players mundiais, cabe mais indústria? E essa é a pergunta de quem busca investimentos no Brasil, né? E a gente demonstra que sim, que nós temos toda uma região aqui ainda, nessa região um pouco de Camapuã, Paraíso, Figueirão, totalmente apta à produção de eucalipto, que menos de 1, 2% da área está colocada e também tem disponibilidade de água. Então, sim, nós temos ainda a capacidade de absorver novas indústrias, mas eu acho que no médio e longo prazo, talvez não venha um novo player, mas será em cima das que já estão instaladas, fazendo a sua segunda planta, como em Três Lagoas, a Suzano tem 2 linhas, a Eldorado vai segunda linha, então vai uma Bracel, vai fazer a primeira linha, outro faz a primeira linha. Então eu acho que num primeiro momento não vejo que outro player internacional talvez queira entrar, dada a presença já efetiva, mas nós teremos sim a possibilidade de ampliação. Então existe espaço para isso, e você vê, nós começamos a atrair a cadeia produtiva. O que a gente pensa hoje, a gente tem conversado muito com as empresas, nós queremos aproveitar parte da celulose para industrializar aqui, que o primeiro trabalho é o papel ticho, que é exatamente aquelas bobinas grandes que se faz. Como nós já temos em Três Lagoas, por exemplo, a produção do Chamex, do papel A4, nós fazemos exatamente o ticho que você traz, indústria de papel higiênico, guardanapo e outro. Então nós temos trabalhado hoje que parte dessa produção vá para o papel ticho. Então esse é um foco de agregação de valor à produção de celulose. E uma outra questão que muitas vezes não é percebida, que é a cadeia anterior à celulose. Então, quando nós vamos para Arauco, lá, nós vemos lá que 4 indústrias estão instalando, cada uma de $400 milhões. A White Martins, a Norium, que é clorato e sódio. Então, nós estamos trazendo também uma indústria química que não fornece só para a planta, ela, a partir da instalação, ela vende isso para terceiros. Então, muitas vezes a gente olha a planta do setor de celulose e não percebe que ali já tem 3 ou 4 outras indústrias que fornecem para a planta principal, mas também vende para terceiros. Então, a ideia é do encadeamento produtivo, tanto para trás como para frente, que seria a agregação de valor. Então, esse tem sido o nosso foco no Vale da Celulose. Muito bom.
Caminhando para o final agora, vamos falar sobre visão de futuro, tá? Onde o senhor enxerga o Mato Grosso do Sul economicamente nos próximos 10 anos? Esse é fácil, né? Assim, se a gente fosse 30 anos, mas o Mato Grosso do Sul, nos próximos 10, ele se consolida nessa questão da celulose, quer dizer assim, a gente tem um foco de diversificação da base produtiva no agro. Então, nos próximos 10 anos, nós vamos ter uma ampliação significativa o estado multiproteína, que nós chamamos, nós temos um horizonte. Então, o que é o estado multiproteína? Suínos, aves, bovinicultura, que nós já somos consolidados, e a piscicultura, que nós já somos o terceiro do país, onde a própria questão da bacia do Rio Paraná é significativa. Então, uma ampliação significativa nessas 3 áreas, onde a bovinicultura mais consolidada, mas agregando valor, e os outros com forte capacidade de expansão, já com uma série de projetos previstos para isso. Por um outro lado, o setor de celulose, nos próximos 10 anos, a gente consolida com certeza no mínimo mais 3 indústrias, considerando Bracel e Eldorado, mais 3 indústrias nesse processo. Então nós vamos precisar aí ser um estado de 3 milhões de hectares de eucalipto numa consolidação de 10 anos, sem nenhuma questão de não prever isso. E a outra questão é o estado da bioenergia. Então nós definimos estrategicamente o estado da celulose, aí com a agregação de valor que eu te falei, o estado multiproteína e o estado da bioenergia. Então, esses são os focos estratégicos. E aí eu vou te falar por que isso. Nós temos um momento no Brasil de transição tributária. A transição tributária muda tudo. Os empresários ainda estão pouco vendo o que vai mudar no cotidiano, né? Porque a reforma tributária todo mundo achou que ia pagar menos imposto, né? E não é verdade isso, né? A ideia é que a gente tenha menor custo para pagar os impostos. E aí nós precisamos, como vai tributar no consumo? Nós não temos gente, temos 3 milhões de habitantes. Então sai da produção e vai para o consumo. Então nós mudamos toda a lógica tributária do Estado. Existe um ente nacional que vai pegar e vai distribuir todos esses recursos, que se a gente acreditar, olhar para o passado, tomara que tenha eficiência para frente. Então o que nós temos que fazer? O Estado só vai ficar com a indústria naquilo que ela é competitiva. O resto vai realocar a indústria aonde os fatores efetivamente de produção são mais competitivos. Não vai ter mais incentivo fiscal em 2032 para ninguém. Então esse argumento eu não tenho mais. Não adianta eu chegar, vou te dar isenção de ICMS para botar a indústria metal mecânica. Está todo mundo igual, né? Então eu tenho que investir em infraestrutura, muito forte nesse período de 10 anos, atrair essas empresas que eu sou competitivo e que eu tenho capacidade concorrencial. Então esse é o nosso foco nos próximos 10 anos. Vamos focar todos os esforços em logística, vamos tocar todos os esforços em qualificação de pessoas, vamos tocar todos os esforços naquelas indústrias efetivamente que nós temos competitividade dentro da cadeia produtiva. Muito bom. Secretário, o senhor estará colocando o seu nome em disputa nas próximas eleições. Nós podemos esperar para o Congresso Nacional ou para a Assembleia Legislativa do Estado? Não, eu só, assim, sim, eu vou agora, no final do mês, eu já me descompatibilizo, né? Eu estou no governo já no 3º mandato, e eu vou para um trabalho legislativo. A minha proposta dentro do governo, ou candidato a senador ou candidato a deputado federal. Então, o caminho é para Brasília, né? Então, a gente está construindo essa candidatura, né, de coisa. Eu vou agora me descompatibilizar pela questão legal, e aí vou fazer essa construção junto com o governador Eduardo Rio, com a Tereza Cristina e o candidato a senador Reinaldo Azambuja. Então, esse é o caminho que eu estou trilhando. Não conseguindo tratar a questão do Senado, eu serei candidato a deputado federal também por esse grupo, né? Tudo indica, em ambos os casos, provavelmente pelo Partido Progressista. Hoje eu estou no partido do PSD, que é o senador Nelson Trade, mas eu estou saindo do partido e vou para o PP e vou construir esse processo dentro do PP, junto com o governador Riedel e a senadora Tereza Cristina. Secretário, nós de Três Lagoas, né, do Grupo Agita de Comunicação, agradecemos muito a sua disponibilidade para... Estamos vendo que o senhor está muito preparado. Eu, particularmente, recebi uma aula agora sobre todas as informações do Estado e tenho certeza que os nossos ouvintes lá, que é o nosso pessoal que está seguindo agora o portal Vale Celulose, também vai ficar muito bem informado sobre o presente e sobre o futuro do nosso Estado e principalmente das ações que vocês estão implementando aí. Muito obrigado. Muito obrigado. E assim, eu acho que eu cumprimentar vocês por esse trabalho. E assim, eu acho que é importante a gente chamar um pouco para a autoestima dessas pessoas nessa região. Assim, o mundo está olhando para essa região. A gente é global, né? E o Três Lagoas mesmo está recebendo 2
das maiores empresas do mundo, a Andrix e a Valmet, que são as empresas referência em tecnologia do mundo, estão indo para Três Lagoas com seus sistemas de manutenção, que nós chamamos. Então, realmente, em Três Lagoas, a nossa capital, a referência aí na celulose, mas todo o Vale da Celulose hoje, ele está mudando a forma, está mudando o conceito, atraindo novas pessoas. Então, sucesso a todos nós. Com certeza o futuro, tanto do Vale da Celulose como do Mato Grosso do Sul, está muito calcado no desenvolvimento dessa região. E sucesso ao senhor nesse novo momento. Obrigado.